Senhoras e senhores, chegamos. Eu me chamo Matheus Abreu, conhecido como Trator, e você está no meu canal. Nosso convidado de hoje, Davi Leitão. Pode ser. Muito obrigado por tirar um tempinho para estar aqui. Eu sei que você tem muitos afazeres, mas Deus é bom. Amém. Davi, quem é você? Então, sou Davi Leitão Miranda, tenho 24 anos, sou formado em Teologia pelo IMPV Norte, aqui mesmo, e também sou estudante de Tecnologia. Gosto muito de música e de esporte, principalmente basquete. Davi, conta aí para quem está nos vendo, como foi o teu processo de conversão? Eu gostei muito dessa pergunta porque a conversão, apesar de ser um ato único, ela também é um processo na nossa vida, né? Quando a gente crê em Cristo, nós não assimilamos tudo do Evangelho de uma vez só. Essa cosmovisão ela vai sendo um processo de assimilação, então é bem interessante isso. Eu converti quando um missionário americano, ele estava fazendo missões aqui no Brasil e ele mostrou o Evangelho por meio de um quadro cênico. Ele pintou, né, falou sobre a criação do homem, o pecado, né, e como Cristo é a solução por meio do seu sangue e da sua morte. Então naquele momento eu criei, mas eu vi que meu processo ele se deu, por exemplo, em 2009, quando eu estava na Palavra da Vida, e lá eu aprendi que eu deveria ser um cristão engajado. Até então eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção de compromisso com a obra de Deus, com a palavra, com até mesmo com outras pessoas, né? Eu não tinha noção disso. Depois, em 2011, em uma ação evangelística que teve aqui no Pará, Jesus Transforma, foi quando eu realmente me consagrei para estar engajado na obra missionária. E depois, né, eu acho que um último evento assim que foi muito mais impactante também nesse processo todo foi em 2016, quando eu fui para o seminário. Então, posso dizer que foi esse processo em que eu fui compreendendo mais sobre o Evangelho para a minha vida. Amém. Davi, a gente tirou algumas perguntas que a gente vai conversando um pouco aqui. A primeira pergunta diz assim: como entender o que é soberania de Deus e o que é responsabilidade humana? Uma ilustração que eu gosto muito é de uma moeda. A gente pode pensar na responsabilidade humana soberana de Deus como sendo essa moeda. Por quê? Porque são perspectivas diferentes, né? Eu olho a cara ou a coroa, mas não necessariamente são coisas que se negam, né? São duas coisas que estão ali, são diferentes, estão ali, né? E ao mesmo tempo não dá para encostar um lado no outro. E da mesma forma a responsabilidade humana e a soberania divina, elas não vão se harmonizar completamente na nossa mente pequena de ser humano. Não dá para harmonizar completamente, assim como dois lados de uma moeda não se encostam. E outro aspecto é que os dois lados da moeda constituem a moeda, né? Então, da mesma forma, uma boa teologia vai trazer a verdade completa, vai falar sobre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Quando a gente fala sobre soberania de Deus dentro de uma teologia que olha mais para a vontade de Deus eterna, a gente fala sobre os decretos de Deus, uma vontade que seria chamada de vontade oculta, uma vontade secreta que ninguém consegue saber. Em Salmos 139, versículo 16, diz que Deus ele escreveu todos os dias, ele determinou todos os dias do salmista antes dele nascer, antes de qualquer um desses dias existir. Então, Deus ele determina na sua vontade oculta, secreta, todos os nossos dias. E essa é a sua soberania, o controle dele sobre a humanidade, a vida de cada pessoa, cada decisão, cada escolha, cada sofrimento, cada dor, cada doença, desde o nascimento até a morte, Deus decretou. Essa é a vontade soberana de Deus. É um dos aspectos da vontade que a gente fala. Só que, por outro lado, a gente vê, né, o outro lado da moeda, que é a responsabilidade humana. E dentro disso a gente pode destacar dois aspectos que poucas pessoas conhecem. Uma é chamada de livre-arbítrio,
né? E muitas pessoas falam, e alguns até falam sem conhecer tanto, e o outro aspecto é a livre agência. Então, o livre-arbítrio ele diz respeito ao homem quanto ao pecado, quanto à decisão de pecado. Então, o ser humano hoje, depois da queda, ele não tem mais a liberdade de escolher entre pecar ou não pecar. Falo do homem no estado de pós-queda e antes da conversão. O homem não tem como decidir não pecar. Ele está imerso no pecado. Então, por mais que o homem possa, talvez ali em alguns casos, né, não pecar tanto quanto poderia ser o seu potencial último, mas ele não tem como escolher ficar livre do pecado. Ou seja, ele não é um agente livre no sentido de ter um livre-arbítrio para escolher entre pecar e não pecar. Por quê? Porque essa sua natureza pecaminosa vai ser inclinada para o pecado. Então, se existe uma inclinação, não é uma decisão livre. Simplesmente isso. Já o ser humano como livre agente, né, o que algumas pessoas falam, que se eu digo que não tem livre-arbítrio, então quer dizer que eu sou um robô, sou um fantoche, uma marionete. Exatamente. E a livre agência é um outro aspecto disso, porque não tem a ver com decisões pecaminosas. Então, se eu vou escolher a roupa que eu venho hoje, né, se eu vim com essa blusa, não é uma decisão que tem a ver com pecado. Eu sou um agente livre, eu posso escolher isso. Então, são dois aspectos que, em uma teologia sistemática, né, a gente vê essa diferenciação. Mas como harmonizar? Né? É muito difícil a gente harmonizar esses dois lados. E assim, ao longo da história da teologia, a gente vê algumas linhas de interpretação que tentaram explicar como que junta essas duas. Né? E assim, vários teólogos, inúmeros teólogos tentaram harmonizar ao longo da história e nenhum conseguiu. Então eu não vou tentar harmonizar também, mas eu vou falar dessas que tentaram. Então a gente tem o semi-pelagianismo, que diz que o homem é totalmente responsável pelas suas ações e somente o homem é responsável pelas suas ações, e que Deus não interfere na ação do homem. Ou seja, é um extremismo que aponta para a responsabilidade do homem e ignora totalmente a ação de Deus na história. Então até mesmo diz que o homem ele pode se salvar. Por isso que eu gosto de usar a expressão que eu falo, eu converti. Eu não estou dizendo eu me converti. Apenas uma questão de termo. O semi-pelagianismo, né, o pelagianismo, tanto faz. Ele vai dizer que o homem se converte, que ele chega até Deus, que ele tem essa vontade e aquilo que ele quer ele consegue fazer. Ele consegue ficar sem pecar. Por exemplo, tem também o arminianismo, que ele vai ser um pouco mais sutil, porque ele vai ser mais no aspecto salvífico, que aparentemente pode ter aí uma incongruência, que é Deus ele vai até o ser humano, ele vivifica, né, ele traz da morte para a vida, e então, segundo essa linha, o ser humano ele vai ter o poder de decisão, se ele vai querer realmente crer em Cristo ou não. Ou seja, a graça ela é resistível, o ser humano resiste. Então ali tem a vontade do ser humano, de certa forma, se sobrepondo sobre a vontade, né, de Deus, a soberania divina. Por outro lado, a gente vê também o hipercalvinismo, que é um exagero do calvinismo que vai colocar tudo nas costas de Deus e tira até mesmo a responsabilidade do ser humano. Então, os hipercalvinistas vão dizer, Deus fez a pessoa pecar e coloca aí de certa forma, né, pode ser até indiretamente, mas toda a culpa do homem sobre Deus, como se realmente o ser humano não pudesse fazer nada. Mas existem as duas verdades, daí que é difícil conciliar. Existe também uma linha pouquíssimo conhecida chamada de molinismo. O molinismo, ele é muita filosofia dentro dele. Ele vai falar sobre os mundos possíveis e dentro dos mundos possíveis, Deus escolhe o melhor mundo com as melhores possibilidades e Deus ele quer que o ser humano tome uma decisão, mas ele não toma decisão pelo ser humano. Então Deus ele cria estímulos para que o homem seja induzido a ele mesmo tomar a decisão que Deus queria que ele tomasse. Então é muita filosofia e ele é uma tentativa de conciliar
a soberania divina e a responsabilidade humana, tentando colocar igual peso nos dois lados. Mas tem também algumas incongruências no meio. Legal. Eu gosto de uma ilustração que diz que o arqueiro está com a flecha e ele solta a flecha e quando a flecha vai, ela acha que ela está livre, só que na verdade o arqueiro já posicionou onde ela quer chegar. Eu acho bem interessante para conciliar uma coisa da outra. A segunda pergunta ela diz assim, Davi: como pode eu mesmo fazer minhas escolhas e Deus ser soberano? Essa é uma pergunta bem difícil, muitas pessoas fazem essa pergunta, mas aí justamente eu tenho que tomar uma escolha agora diante dessa pergunta. A escolha é: eu vou apenas olhar para o lado do ser humano, né, e aí eu vou dizer, eu tomo as minhas decisões e Deus não tem a ver com a minha vida, né, alguns até dizem Deus não existe porque eu tomo minhas próprias decisões, ou então Deus me deixa livre para fazer o que Ele quiser. Existem pessoas que apesar de serem cristãs, elas creem em um deísmo, né, que Deus ele criou o mundo e deixou o mundo agora por conta própria, que Deus ele não interfere na história. Alguns cristãos creem nisso apesar de não conhecer os termos, simplesmente por não se render à soberania divina. Eu posso justamente agora ir para o outro extremo, né, e tomar a escolha de dizer, não, Deus que faz tudo, então se eu vou pecar, a culpa é de Deus. E justamente, eu estou tentando explicar as coisas, mas como não consigo, então eu acabo indo para alguma distorção. E eu vejo que a forma mais correta de responder essa pergunta, na verdade, de refletir de forma prática com a vida diante dessa pergunta, é se render a Deus. Porque não tem como eu conciliar as duas coisas. Eu não tenho como explicar simplesmente a minha responsabilidade ao mesmo tempo a soberania divina. Eu posso apenas dizer, essa decisão eu tomei e eu sei que eu sou responsável dela, como a própria palavra diz, aquilo que eu vou implantar e também colherá. Mas ao mesmo tempo, todos os meus dias foram determinados por Deus. Então eu tenho que simplesmente me render à soberania de Deus, porque Deus criou para ser dessa forma. Deus não só criou para ser da forma que Ele é soberano e que eu sou responsável, como Ele também criou o fato de eu não conseguir entender como ser humano. Se Deus criou essa limitação na mente humana, eu creio que Ele quer que nós nos rendemos a Ele, né? Que nós nos rendamos a Ele, que nós o louvemos por isso. Um exemplo que nós podemos ver na santificação, que é quando o ser humano ele já crê em Deus e então ele está nesse processo de arrependimento contínuo, é em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Lá diz o seguinte: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, eu tenho que fazer isso. Eu tenho essa responsabilidade de desenvolver a salvação, de me santificar, né, de aprender mais sobre Deus, de ser menos pecador e mais santo, né, nesse sentido, com temor e tremor. E parece até que é outro versículo, mas é a continuação, né? Parece que é outro trecho, é a continuação, versículo 13, versículo seguinte: pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Como que a gente pode tentar conciliar? Eu creio que a gente pode refletir colocando os dois pontos juntos um do outro e fazendo com que Deus coloque em prática aquilo que Ele bem quiser. Como o próprio Paulo fez, ele disse, eu devo colocar a minha salvação em ação, preciso desenvolver minha salvação. É Deus quem faz. Coloco as duas afirmativas, uma do lado da outra, e confio em Deus. Jerry Bridges, ele fala, somos responsáveis diante de Deus por obedecer a palavra. E somos totalmente dependentes do poder capacitador do Espírito Santo. Nesse sentido, somos tanto responsáveis quanto dependentes. Creio que essa é uma visão que nós devemos olhar para essa pergunta. Não tem como responder de forma satisfatória, mas fato é, eu sou responsável e eu dependo de Deus, da ação do Espírito Santo. Legal. Caminhando para o fim, a última pergunta é bem parecida com essa resposta que tu está dando aí, que tem a dúvida que diz assim: como um pecador pode ser responsável de rejeitar a Cristo, sendo que ele não pode escolher a Cristo? Sim, na verdade essa pergunta ela remete lá para o começo de tudo,
porque em Adão nós fomos representados como humanidade. O termo Adão ele significa tanto o homem macho, né, quanto a humanidade inteira. Então, quando Adão pecou, a humanidade pecou. Então, o pecado ele não é algo genético, né, é uma condição espiritual. Ou seja, qualquer pessoa da mesma espécie de Adão, após ele, nasce na mesma condição espiritual. Então, o ser humano, a partir de Adão, ele já nasce nessa condição de morto espiritualmente. A palavra diz em Romanos que todo ser humano ele está morto em seus delitos e pecados. Então, a questão não é que o ser humano ele escolhe rejeitar a Cristo. Ele já nasce tendo rejeitado Deus no Adão, em Adão. Ou seja, nós não podemos ter essa mentalidade individualista da nossa sociedade e colocar para a teologia, em que eu tenho as minhas próprias decisões, ou seja, Adão pecou, tudo bem, Adão é Adão, eu sou eu. Não, todos nós viemos de Adão, e se Adão pecou, eu também pequei. Ou seja, eu já nasci rejeitando a Deus. Não é uma questão de se eu posso escolher ou não. Adão já escolheu. É um fato. Exatamente. Livre-arbítrio, quem teve foi Adão. Adão podia escolher entre comer do fruto ou não comer. Ainda não existia a natureza pecaminosa no ser humano. Então a pergunta sobre se eu não posso escolher, como que eu vou rejeitar? Adão pôde escolher e ele rejeitou a Deus. Amém. Deixa uma mensagem final para quem está nos vendo. O fato de Deus ser soberano deve nos trazer muito conforto e também, ao mesmo tempo, temor a Ele. Deus ele age na história de forma não só soberana, mas soberanamente sábia. E, ao mesmo tempo, Ele nos dá uma livre agência que nos faz decidir coisas. E Ele quer restaurar a nossa escolha quanto ao pecado. Ele quer nos restaurar do pecado.